Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Neste versículo nos é revelado o princípio da autoridade. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: a quem devemos obediência? Quem devemos seguir? Qual palavra nós devemos ouvir? Em questão de fé, o que devemos praticar? A palavra cabeça nos mostra e revela o que é a autoridade, o que encabeça, o que tem poder, o que decide. Vejamos. Cristo, o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Se nós lermos em Efésios, nós temos a seguinte palavra no capítulo 5, versículo 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui está o princípio de autoridade na igreja. As mulheres, ou a mulher, é a igreja, e o marido representa Cristo. Portanto, temos uma alegoria, uma figura. Mas, em realidade, espiritualmente falando, nós devemos reconhecer que nós, como igreja, seja homem ou mulher, nós somos parte de uma mulher. Membros de um corpo que é como uma mulher, comparada a uma mulher. A cabeça é Cristo, é o homem. O que significa que nós, como membros da igreja, não devemos nem podemos fazer o que nós queremos. Braço não fala, pernas não falam. Nenhuma parte do corpo, a não ser a cabeça, fala ou tem autoridade. O braço não faz o que quer. As pernas não fazem o que quer. Elas são comandadas pela cabeça. Portanto, o princípio do corpo é aplicado na igreja. O princípio do corpo é a mulher. E o princípio da cabeça é Cristo. O que move o corpo é a cabeça. Então, o que move a igreja é Cristo. É o Espírito. Este é o grande erro da cristandade. O grande erro é que muitos se oferecem para fazer a obra de Cristo e que muitos pensam em filiar-se a uma organização religiosa. Corpo não é organização religiosa humana. Corpo é vida. Cabeça é mente viva. Portanto, é algo de Deus. Veja que 1 Coríntios diz que Deus é o cabeça de Cristo. Portanto, quem sujeita a Cristo, sujeita a Deus. Pois Cristo sempre esteve debaixo da autoridade de Deus. E como Cristo manifestou estar debaixo da autoridade de Deus? Ele só falou a palavra que ouviu do Pai. Ele só ensinou a doutrina que ele ouviu do Pai. A mulher, a igreja, quando é virgem pura e depois se casa com Cristo, ela deve estar sujeita
a toda a palavra de Cristo, a toda a direção do Espírito, a toda a revelação do Espírito, ela está numa aliança, num casamento eterno. Portanto, esse é um grande mistério, somente conhecido por aqueles que são fiéis, pois a mulher fiel não aceita outro marido, isto é, não recebe outra doutrina, não recebe outra palavra, nem outro homem, somente Cristo. Este é o segredo da igreja verdadeira, da videira verdadeira, da igreja coluna e firmeza da verdade, em que Cristo é o cabeça. Na cabeça está a boca, na cabeça está os olhos, os ouvidos. Portanto, todos os sentidos espirituais estão em Cristo. E quando estamos ligados no cabeça, todo o corpo funciona, todas as juntas se movem, as pernas se movem. Então, todos nós funcionamos como um corpo com a vida de Cristo, isto é, a mente de Cristo. E como também está escrito em Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Esse é o segredo de uma igreja viva, não movida pela carne. Você quer conhecer uma igreja falsa? Veja quem se move nela. E o que se move e como se move. É Cristo que se move? Ela está sujeita a Cristo? Ou está fazendo a vontade da carne? A vontade do corpo? A vontade do homem? Portanto, vamos examinar e perceber o que é revelado nas Escrituras, para que possamos ser como uma mulher sujeita a Cristo. Assim, seremos a Nova Jerusalém, como está escrito em Apocalipse, a esposa do Cordeiro, a santa cidade, santa. Nós lemos que somos lavados e regenerados pela palavra, por Cristo. Ele mesmo faz a obra e Ele mesmo nos apresentará a Ele como esposa. A igreja sem mancha, sem mácula ou coisa semelhante. Quão gloriosa é esta obra e quão verdadeiro é o Espírito de Jesus Cristo. Amém.